Primeiro, o que é um MUN? GV-MUN. GV a gente sabe que é Getúlio Vargas, mas o que é um MUN? O MUN é um acrônimo de Model United Nations. Ele significa que é um modelo das Nações Unidas. Então, dentro de um MUN, você vai simular um órgão das Nações Unidas. A rigor seria a simulação de um órgão das Nações Unidas. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, isso não se restringe só à simulação das Nações Unidas, simulação de órgãos das Nações Unidas. O que você faz dentro disso? Isso é uma simulação acadêmica em que os diretores que estão aqui, que vão apresentar depois para você quais são os comitês do GV-MUN, os diretores eles preparam o tema, preparam o órgão e dentro disso você tem que desenvolver uma discussão e uma interação acadêmica com esse tema e com o comitê. E como vocês fazem isso? Cada delegado do GV-MUN, cada pessoa que se inscrever para o GV-MUN vai receber um país, uma delegação. Dessa delegação ele vai representar ou um ministro das Relações Exteriores, por exemplo, na OMC, ou se não um oficial, que é o caso do Banco Mundial, ou então um delegado, que é o caso da Conferência das Partes, a COP, ou a UNFCCC. E o que você tem que fazer? A partir da política externa e da posição daquele país dentro daquele comitê, você vai ter que discutir com os outros delegados, que também vão estar representando outros países, você vai ter que discutir com esses delegados como vocês podem chegar a uma solução dentro daquele comitê e nos limites, nos parâmetros daquele comitê, como vocês conseguem chegar a uma solução para um determinado problema proposto. E o que isso traz? Isso traz uma discussão de temas internacionais, da agenda internacional, seja temas menores, não sejam menores, mas sejam temas que não têm tanta publicação na mídia, ou sejam temas, por exemplo, que têm muito impacto na mídia, que a gente ouve falar todo o tempo, como a crise mundial. Ou outros menores, como a gente vê, por exemplo, essa recente crise das Ilhas Falkland com a Argentina e a Inglaterra. Mas, enfim, isso são algumas das coisas que o MUN pode trazer para dentro da discussão. E como surgiu essa ideia de MUN? Mais ou menos na década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, alguns alunos de universidades americanas, eles preocupados com o que veio depois da Primeira Guerra Mundial, que foi um choque muito grande, tanto em contabilização de mortos, quanto em destruição de cidades, todos esses números, eles preocupados com isso, eles resolveram começar a simular a Liga das Nações, como a predecessora da ONU, e na qual inclusive os Estados Unidos não faziam parte. Eles resolveram simular a Liga das Nações para poder tomar contato com essas discussões, com essas questões internacionais e poder ver como eles, no papel de estudantes, podem interferir ou podem influenciar nessas políticas internacionais. E isso foi seguindo durante o século XX, então você pode ver que os MUNs são inclusive anteriores à ONU, que a ONU surgiu em 1945. Então os MUNs, a ideia de MUN começou até mesmo antes da ONU. E aí você chega num segundo momento dos MUNs, que são os MUNs modernos. Esses MUNs modernos, principalmente o de Harvard, como vocês vão ver daqui a pouco, que é um dos maiores MUNs do mundo. Na verdade, Harvard tem vários MUNs, então eles têm um MUN só para os Estados Unidos, um MUN só para alunos do ensino médio, um MUN só para Harvard, um MUN para o mundo inteiro, um MUN só para a América Latina. Harvard, com o primeiro MUN, o HM-MUN, Harvard National Model United Nations, resolveram trazer essa ideia de MUN e adotaram esse nome MUN para poder simular as Nações Unidas. Então os primeiros MUNs da década de 50 em diante, mais ou menos até meados da década de 70, inclusive alguns MUNs na Europa, foram todos centrados nessa ideia de Nações Unidas. Então eles simulavam órgãos, organismos, inclusive tudo que tinha na ONU eles simulavam. Mas isso acabou mudando e a gente chega nos MUNs contemporâneos. Nos MUNs contemporâneos a gente não tem só essa ideia de Nações Unidas. Então os MUNs hoje eles têm uma flexibilidade muito grande. Então você pode simular desde comitês que tratam de comércio internacional, como a própria Câmara de Comércio Internacional, ou a OMC, passando por comitês que tratam de temas jurídicos, como a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, e, enfim, uma série de outras agências internacionais, de organizações internacionais, podem ser objeto de simulação de um MUN. E essa é a ideia que a gente quer trazer aqui para o GV-MUN, de trazer órgãos que não só ligados à ONU, mas que estejam em contato com a nossa realidade, tanto quanto estudantes de administração, quanto estudantes de direito, quanto estudantes de economia, para trazer essa discussão para dentro da GV. Aqui são alguns dos MUNs mais famosos do mundo e do Brasil. O AMUN, America's Model United Nations, que é da UNB, é o maior MUN do Brasil atualmente. O HM-MUN, que eu falei para vocês, um dos primeiros MUNs, feito por Harvard também. O Global Model United Nations, que é feito pela própria ONU, ele é sustentado pela ONU e a ONU realiza esse MUN anualmente. O UDS-MUN,
o pessoal chama de Jux Moon, tem um F, mas o pessoal chama de Jux Moon, que é o segundo maior Moon do Brasil, que é da faculdade da URGS. A gente também tem o T-Moon, que foi um dos primeiros Moons europeus, que enfim, surgiu no meados da década de 60. A gente também tem o Harvard World Modern United Nations, que é o maior Moon de Harvard, além do HM1. O HM1 é mais antigo e o World Moon é maior, e inclusive traz uma proposta diferente. E a gente tem o GV-Moon, que eu estou apresentando aqui para vocês agora. E como vai funcionar essa ideia de Moon aqui dentro da GV? Ao contrário de outros Moons, a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente. Então a gente vai ter durante o semestre, o pessoal vai se inscrever, o pessoal que se inscreve vão virar delegados, vão receber um país, vão receber uma delegação, uma representação, e ao final do semestre eles vão ter essa discussão, esse debate. E como isso vai funcionar? Durante o semestre a gente vai ter 3 preparações, 3 palestras. Essas palestras a gente está fazendo contato com gente importante, tanto na área de ambiente, de desenvolvimento sustentável ou direito ambiental, para poder vir falar, trazer um conhecimento a mais para vocês sobre esse tipo de questão. Alguém relacionado ao MC, que possa falar para vocês sobre comércio internacional, e outro que possa falar sobre desenvolvimento social, que é o tema do Banco Mundial, que os diretores depois vão explicar melhor para vocês. A gente também vai ter atividades online, que nos foi disponibilizada a Rede Sinapse, eu não sei se todo mundo conhece, mas através da Rede Sinapse a gente vai fazer vários trabalhos com os delegados, e a gente vai começar as discussões, inclusive do GV-Moon, através dessa Rede Sinapse. E para o GV-Moon, para o dia da discussão, a gente também tem regras, e essas regras elas são inspiradas nas regras de todos os comitês que a gente vai debater. Então cada comitê tem uma série de regras específicas, e os diretores que estão aqui, eles vão moderar as discussões entre os alunos, porque a discussão será só entre os alunos, dentro do GV-Moon, a discussão é entre os alunos, e os diretores aqui vão moderar essa discussão com as regras originais, ou inspiradas nas regras originais dos órgãos originais. Os diretores também vão preparar guias de estudo, para poder trazer para vocês o tema que eles querem abordar e a organização que eles querem abordar e como isso vai funcionar. E os delegados para a conferência vão ter que elaborar, por exemplo, position papers. Os position papers é a opinião do seu país, você como representante dos Estados Unidos, do Brasil, da África do Sul ou da China, vocês como representantes desses países, como o seu país se posiciona em relação àquele tema. E em relação ao Working Papers and Resolutions, são da discussão, o que vocês trouxerem para a discussão, como vocês discutirem, como vocês trabalharem, vocês vão produzir documentos que também estão explicados dentro dessas regras, e esses documentos eles vão ser entregues nas mãos de representantes das organizações que a gente está simulando. Então, representantes do Banco Mundial vão receber as resoluções que nós fizermos para o GV-Moon, representantes do MC vão receber as resoluções que o pessoal do GV-Moon fizer também, e o mesmo vai valer para a COP.